Que Deus abençoe a todos, onde quer que você esteja, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre você. E nós estamos ao vivo aqui no estúdio da Rádio Motivação. Eu sou o Bispo Isaac Souza, meu grande amigo. Presbítero Claudemir, estamos aqui nessa noite, né, nesse propósito de falar sobre Deus, sobre a sua palavra, né? E é gratificante, irmão, a gente está falando sobre, né, a palavra de Deus, irmão, a palavra que, como já foi dito ontem aqui na pregação, né, que dá direção, que ensina, né, que mostra aí, aleluia, tudo aquilo, irmão, que a gente precisa saber. Louvado seja Deus. Bom, nós aprendemos, meu amado, que a fé vem pelo ouvir, não é? Então, assim, tudo aquilo que nós ouvimos, deixa eu pegar o fone aqui para você, tudo aquilo que nós ouvimos é o que vai alimentar a nossa crença, né? Nós somos seres que somos movidos por crença, né? Quantas religiões existem hoje no mundo? Existem as principais, né? Existem as principais religiões no mundo e existem também aquelas religiões ocultas ou menos influentes ou menos conhecidas. Mas principalmente o Brasil, ele é um país laico. E por ser um país laico, cada dia surge um movimento, cada dia surge uma filosofia, cada dia surge uma teologia, etc. Mas todos nós temos uma regra, pelo menos quem serve a Deus. E a regra que nós servimos é crer na palavra, né? Então, se nós seguimos a palavra, como Bolsonaro sempre falava das 4 linhas, né? Sim. Se a gente segue a Bíblia dentro do que ela é, olha, você pode ser presbiteriano, assembleano, Deus é amor, renovar, batista, você pode ser universal, qualquer igreja, se você segue a palavra, então a palavra de Deus, ela nunca nos deixa confundido e nunca nos deixa assim, fora de um norte. Então, aquilo que a gente ouve é o que vai nos influenciar. Já que nós servimos a Deus, o meu amigo Claudemir, então nós vamos ouvir o que? A palavra de Deus. Não existe outro assunto para nós, ou outra fé, ou tentar colocar outra coisa na nossa cabeça, que não seja a palavra de Deus. É verdade, bispo, né? Temos que... A palavra de Deus, ela é a regra de fé e conduta, né? Não tem como servir a Deus, agradar a Deus, né? Não tem como sacrificar, não tem como agradar a Deus se não for pela palavra dele. Não tem outro caminho. Nós temos que a palavra de Deus, ela é, né, o manual, né, da vida humana, louvado seja Deus, né, do homem. Sem Deus, irmão, a gente não chega a lugar nenhum, né? Então, essa palavra que é fiel e é digna de toda aceitação, ela é pronta, né, para ensinar, né, para corrigir, né? E ela é a palavra que a cada dia ela nos confronta, porque ela mostra muitas das vezes as nossas limitações como ser humano, né, como homem, até mesmo como pastor, né? Porque a gente tem que estar sempre procurando melhorar, e sempre há o que melhorar nas nossas vidas. Sem dúvida, né? Alguma. Sempre vai ter alguma coisa para melhorar. Olha, e a base de tudo, a base da psicologia, a base da psiquiatria, a base da medicina, da ciência, acaba se voltando para a Bíblia, né? Sim. Então você que está nos vendo agora, nesse momento, eu quero que você compartilhe essa live com 3 pessoas. Compartilha, porque nós vamos falar da palavra de Deus. Eu vou fazer uma pergunta aqui, você pode deixar o seu comentário, tá? Tanto aqui no Facebook, no YouTube, como também pelo WhatsApp, tá aqui liberado para você interagir, que é 449-9897-6833. A pergunta é, por que Abraão deixou os seus parentes? Por que Deus mandou Abraão deixar a parentela? Mas antes de responder, por favor, meu amado, vou chamar ele de pastor, leia para a gente aí Gênesis capítulo 12, versículo 1, a seguir, até onde você achar que deve ser lido. Presta atenção, audiência, vamos lá. Irmãos ouvintes, nessa noite, né, a palavra do Senhor está escrita assim, irmão. Então o Senhor disse a Abraão, sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo,
e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Então quer dizer, Deus, ele deu uma ordem. Deus deu uma ordem. Não partiu de Abraão escolher sair de casa. Por quê? Primeiro, era muito confortável para Abraão. Ele era herdeiro de um grande artesão, porque Terá, ele foi um grande artesão. Ele trabalhava esculpindo esculturas, né? Então, se você, né, se você parar para pensar, ele era rico, né? Um homem que fabricava imagens naquela época. Imagina o quanto que ele não vendia. Se hoje é uma indústria, imagina naquela época. Então Abraão estava confortável porque ele já era herdeiro de uma fortuna. Segundo, os seus servos e a sua esposa, estava todo mundo ali. Então não tinha por que Abraão sair. Só que há uma qualidade em Abraão. Sempre que Deus falava com ele, ele obedecia, né? E por que Abraão teve que deixar a parentela dele, meu amado? Bispo, é uma pergunta que a gente que examina as escrituras, né? A gente vê que Abraão, ele sabia que se ele continuasse ali, né, na terra dele, na casa do seu pai, no meio da sua parentela, talvez a sua vida se resumisse a isso. Né? Não ia ter um futuro. Não ia ter um futuro, não seria lembrado, né? Seria mais um na história da humanidade. Olha, né? Gostei dessa. Seria mais um. Na história da humanidade. Sim. E ainda ia ter que conviver com os problemas que toda a família tem. Sim. Né? Essa coisa de tipo, eu acredito que como toda a família tem, na família dele também não seria diferente, né? Talvez uma inveja, talvez uma intriga, né? Talvez tantas coisas que poderia a gente estar falando aqui, né? Mas Abraão, ele acata aquilo que Deus fala e acredita naquilo que Deus, né, prometeu para ele. E a gente vê que ao longo da caminhada, né, a gente vê que ele só tende a ganhar com Deus. Porque eu aprendo, irmão, o dever de todo crente, irmão, né? O dever é como já diz a palavra, né? O dever de todo homem seria tipo obedecer a Deus, e temer a sua palavra. Ou seja, aquele que atenta, né? Aquele que coloca a palavra de Deus no seu coração e as pratica, irmão, ele é abençoado. Ele é abençoado. E Abraão, ele sabia, né, que ele tinha que tomar aquela decisão, que era o melhor a fazer naquela ocasião, era realmente sair dali, né, e ir atrás de um futuro, né, ir atrás de algo maior. Porque ele já tinha algumas coisas, ele já era bem. Já era herdeiro de Terá, né? Mas aquilo que Deus havia prometido para ele era bem maior. Bem maior. Então, se Abraão permanecesse com os seus parentes, ele ia ter uma vida condicionada à vida do seu pai. Apenas mais um herdeiro. Agora, interessante que Abraão, ele sai da casa da parentela por ordem de Deus. Agora, você comentou algo aí sobre o futuro. Será que se Abraão continuasse no meio dos seus parentes, ele iria ser o pai das nações? Porque será que a família ou os parentes de Abraão estavam preparados para ver o sucesso dele? Porque nem sempre os parentes estão preparados para ver o sucesso de alguém. Por exemplo, se Deus começasse a fazer de Abraão um homem famoso como ele foi, será que os parentes de Abraão iriam suportar todo mundo chamando ô Abraão, ô Abraão, ô Abraão? Pô, alguém ia falar assim, poxa, mas espera lá, e eu? Aí será que alguém ia suportar o brilho de Abraão? Não iria começar a lançar sementes de fofoca para... Tá que eu sou irmão de sangue do nosso amado Claudemir. Um exemplo, né? E aí o Claudemir começa a trabalhar numa empresa ótima de
de bicicleta, ele começa a ter um carro bom. A família do Claudemir começa a prosperar. E aí fica assim, poxa, mas eu sirvo o mesmo Deus que o Claudemir. Eu não saio desse lugar, o meu salário não aumenta, não tenho uma família ainda, estou ficando velho. Então, essas comparações poderia atrapalhar a promessa ou o ideal de vida que Deus tinha para Abraão. Porque Abraão é Deus, Isaac é Jesus. Ok, isso aí é a teologia. Mas para a gente entender o raciocínio, será que a cultura que ele foi criado não iria atrapalhar o crescimento dele? Por que Deus mandou Abraão sair do meio da parentela? Você que está nos assistindo agora, dê a sua opinião. Por que Deus mandou Abraão sair do meio da sua parentela? Escreve aqui no comentário, manda seu WhatsApp 449-9897-6833 e compartilha. Vamos lá, presbítero. Cada lugar, cada família tem uma cultura. Então a família de Abraão, os parentes de Abraão tinham uma cultura. Para começar, o que Terá fazia? Imagem de escultura, esculturas. Ele fazia imagem de escultura. O Deus de Abraão não era um Deus de imagem. Para começar, então não dava para Abraão ficar com seu pai, porque o seu pai fabricava ídolos. Essa é a palavra, não tem como fugir. Já ia ter o quê? Uma confusão. Um atrito. Um atrito, né? Ou seja, ele seria, bispo, ou seja, usando uma linguagem aí do mundo, popular. Ele ia quebrar o negócio do pai dele. O seu pai ia falir. Então, quer dizer, o seu pai era empresário, fabricava, ganhava muito naquela época, fabricava ídolos, imagens de escultura, e Deus tinha uma outra visão para Abraão. Então, se ele continuasse, né, com a parentela, o primeiro ponto que você analisou, ele iria quebrar o lucro do seu pai. Porque observe, ele ia começar a divulgar Sim. que existia um Deus que nem um homem poderia ver. Sim. E que falava com ele. Pronto. Né? Imagina você que mora no meio de uma cultura de idolatria. Sim. E de repente chega alguém que fala que existe um Deus, sim, né? Que é espírito e que fala com você. E que ninguém vê esse Deus porque é espírito. Pronto, já vão falar que você está louco. Já vão falar que, pera lá, como que você pode ouvir voz e a voz manda você fazer isso, fala com você perto das águas? Então, o primeiro porquê que Deus... Tô arrepiado, ó, rapaz. Deus está nesse negócio. Primeiro porquê que Deus mandou Abraão sair de lá? Porque o seu pai fabricava ídolos e iria contradizer tudo aquilo que o Senhor tinha para ele. O segundo ponto que eu analiso aqui, o lugar que Abraão estava seria limitado. Então, o que Deus tinha para ele era a nação, não era o quintal do pai dele. E quantas pessoas, presbítero, não crescem, não atingem o ápice na vida, porque Deus tem uma nação, um estado, uma cidade, e ele está preso no quintal. Boa palavra, isso. É isso, você resumiu perfeitamente. Porque enquanto uma pessoa está presa ao passado dela, irmãos, ela jamais vai poder construir um futuro. Olha aí. Quem está preso ao passado não caminha para frente. Não alcança. Não alcança, né? Ele está no presente, mas ele vive o passado. Então quer dizer, se Abraão ficasse preso ali... para o pai ou para os parentes, Abraão é aquele Abraãozinho, é o Claudemir, é o Isaac. É o meu filho mais jovem, né? É o caçula. Né? Seria, né, apenas mais um, irmãos. Então Deus dá uma ordem para ele sair do meio da parentela. Primeiro, o pai fabricava ídolos, então teria um choque de fé, teria um choque de religião, teria um choque de idealismo. Né? Segundo ponto, agora a hipótese, será, Claudemir, que aqueles que cercavam Abraão, sendo parentes, torcia mesmo por ele? Porque hoje em dia a gente percebe que existem famílias que se degladeiam. Né? Tem irmão de sangue que luta contra o outro. Sim. Tem irmão de sangue que luta contra o outro. Tem cunhado que luta contra o outro. Tem irmãs que não se batem. Tem casais que se competem. Por exemplo,
O marido pensa um jeito, a esposa pensa um jeito. E se competem na criação dos filhos, se competem quando o assunto é financeiro. Sim. Bispo, você falando aqui, o varão falando aqui, me veio a história de Caim e Abel. 2 irmãos. Não, irmãos. Essa é boa. 2 irmãos. E observe. Filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Do mesmo pai, da mesma mãe, vivia no mesmo lugar, sabe, comia na mesma mesa. Receberam a mesma educação. Rapaz, você foi profundo agora. Entendeu? Agora observe. Observe. Um sacrifício. A Bíblia fala que os dois vão oferecer a Deus, vão sacrificar a Deus. E Deus não pediu, partiu deles oferecer. Sim. Né? Vai falando aí. E um oferece as primícias da terra e o outro oferece o cordeiro. Gente, vamos mostrar isso na Bíblia. Vamos mostrar isso na Bíblia. Aqui é a Bíblia, irmão. Olha aí, ó. Louvado seja Deus. O que o presbítero está falando. Gente, vai compartilhando aí. Eu queria que todo mundo compartilhasse esse estudo bíblico aqui. Bíblia. É Bíblia. Isso aí, aqui não é axiologia, não. Não, é Bíblia, irmão. Tá tudo escrito, tá tudo relatado, tá tudo aqui, ó, livro de Gênesis. Se você vai lá que você vai encontrar, né? Então eu vou ler aqui o que o presbítero está falando, tá? Ó, Gênesis 4. Conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim. Então disse, adquiri um varão com auxílio do Senhor. Então o nome de Caim simboliza auxiliador, dado por Deus. Verso 2. Tornou a dar à luz e teve Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. Ao cabo de dias trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da gordura delas. Aí, ou seja, os dois presbíteros fizeram a mesma coisa. Ofereceram. Sim. Os dois. Tanto Caim como Abel. Os dois filhos do mesmo pai, da mesma mãe. Então não tem como falar, é diferente porque é filho de um segundo casamento. É diferente porque... Não, os dois da mesma mãe, do mesmo pai. Os dois ofereceram a mesma coisa. Mas tem uns detalhes aqui, ó. Né? Abel ofereceu a gordura. Ele separou o que era melhor do que ele tratava. Aí o versículo de número 5. 4 ainda, verso C. Atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Então, a mesma coisa que acontece com Abraão. No meio de Terá, no meio dos demais, Deus chama Abraão. Aqui, a Bíblia diz que Deus atentou para a oferta de Abel. Abel teve culpa que Deus aceitou a oferta dele? Agora, observe uma coisa. A escolha de Deus, né? Olha só, a escolha de Deus. E o homem, por não entender, você vê que ele não só, tipo assim, ele não aceitou, na verdade. Imagine você, não aceitar uma escolha de Deus. E isso resulta o quê? Na morte do irmão. Meu Deus do céu. Por Caim não aceitar a escolha de Deus, ele mata o próprio irmão. Isso significa, gente, que às vezes, pelo sucesso de alguém, por alguém brilhar, por alguém ter uma chamada, alguém pode estar querendo assassinar os sonhos, assassinar a chamada, assassinar o ministério. Aquele ali não é digno, aquele ali não pode. Destruir. O simples fato de não aceitar que é igual a história, né, da cobra, bispo, né? A cobra, ela começa a perseguir o vagalume, né? Porque o vagalume brilhava, né? E o vagalume tá vindo atrás, o vagalume... para e pergunta para ela, olha, eu não faço parte da tua cadeia alimentar. Por que você está vindo atrás de mim? Olha. Aí ela diz, porque o seu brilho me incomoda. Eita, meu Deus do céu, que comparativo, hein? Tá vendo, meus irmãos? Então quer dizer, olha o tamanho da serpente, da cobra, e olha o tamanho do vagalume. Ou seja, o vagalume não seria nem um petisco. Nada. E mesmo assim incomodava. Incomodava. Todos que estão em evidência, irmão, ele incomoda. Incomoda. José, nós estamos falando de família. De família, estamos dentro de Gênesis. Né? Ainda não saímos ainda, não saímos do objetivo aqui. Né? Por que José incomodava os seus irmãos? Porque era diferente. Porque tinha o amor do pai, porque estava com o pai, porque auxiliava o pai, porque entendia o seu lugar de filho.
né? Obediência. Obediência. Isso agradava ao pai. E por isso que o pai o amava, né? E por isso que o pai o presenteava. E nós não vamos perder o raciocínio, tá? Estamos falando de Abraão, aí já citamos Caim e Abel. Vamos só alguns comentários aqui. O diácono Samuel, futuro presbítero aí da Renovar, comentou: existem ambientes que não conseguem ocupar o nosso crescimento. Boa frase. O evangelista Anderson está acompanhando. Deixa a sua opinião, evangelista. Pode mandar áudio também, tá? 449-9897-6833. O Samuel continua dizendo, ó, foi necessário Abraão e Ló se distanciarem para ter um crescimento extraordinário de Abraão. Ou seja, Ló era sobrinho de Abraão. Também tiveram que se separar. Olha aí. Samuel tá bom de Bíblia. Outro conflito entre irmão é Jacó e Esaú. Isso aí você ia falar daqui a pouco, mas você já vai comentar. Mas chegar lá. Ó, Rebeca amava mais Jacó do que Esaú. E Isaac amou mais Esaú do que Jacó. Então essa história que, dentre filhos, tem um filho preferido, sim. E outra coisa que a gente observa aqui, os conflitos entre família, irmão, eles, desde a fundação do mundo. Irmão. Desde quando a terra foi fundada. Começou com Caim e Abel. Porque, tipo assim, tem muita gente, irmão, que taxa os cristãos como perfeitos. Não, aquela família é perfeita porque é uma família de crente, porque o varão é pastor, e porque a irmã é a irmã do ciclo da oração, irmãos. Tem problema. Sem dúvida. Não vamos ser hipócritas. No dia a dia, tem problema. Né? Louvado seja Deus. A Madalena está pedindo oração para a mamãe, que hoje a nossa mãe está completando 87 anos. Um beijo, dona Marina. Amo a senhora, viu? Que alegria completar 87 anos de vida, hein? É chão, hein, rapaz? Eita. Eu tenho 42 anos, se eu tenho 42, ela 87. 22. Então, 2 vezes 42 é 84. Ainda tem mais. A minha mãe já viveu 2 vezes o meu nascimento e mais alguns anos a mais, hein? E vai ver que bastante. Privilégio. E a Keren está assistindo. Um beijo para a Keren. A gente está com a saudade da Levita. Eu estou com saudade da Keren, como Levita, como filha também. Amo essa menina. Um abraço para todos que estão conectados. Mas, voltando à pergunta, você que está me acompanhando, você pode concordar e você pode discordar também. É um debate, tá? Por que Abraão teve que se separar da sua parentela? Porque Deus mandou Abraão sair do meio da sua parentela. Bom, nós paramos na tese dos ciúmes. Então, será que Abraão não teve que sair do meio da sua parentela porque alguém teria ciúmes do seu crescimento? Porque olha o que aconteceu com Caim e Abel. Caim morreu, aliás, Abel morreu pelos ciúmes de Caim. Então, Caim não suportou ver Deus aceitando a oferta de Abel. Isso acontece nos dias de hoje? Acontece, pastor. E se você analisar o texto aí mais à frente, você vai observar que no texto, a Bíblia, após o sacrifício, o semblante de Caim descai. Meu Deus! E Deus fala para ele, olha, para ti é o teu desejo, mas sobre ele dominarás. Rapaz. Ou seja, na hora Deus percebeu que Caim ficou irado. E ainda assim Deus fala com ele, olha, para ti é o teu desejo. Ou seja, o teu desejo é de morte, mas tu deve dominar sobre ele. Então quer dizer, naquele momento nasceu o instinto de morte. Instinto de morte. E Deus percebeu, percebeu que o semblante havia descaído e falou para ele, olha, para ti é o teu desejo. Ou seja, o desejo ele é para todo ser humano. Mas Deus ele dá ao ser humano uma coisa, irmão, que tipo assim, principalmente para quem é servo dele, com o tempo a gente adquire aquilo que é chamado de domínio próprio. Sim. Né? Dominar sobre os desejos, sobre as paixões. E Deus ele adverte a Caim sobre isso. Então quer dizer, não, a Bíblia diz no Novo Testamento, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, por exemplo, Abraão teve que se separar. Sim. Então, a situação aqui de Caim e Abel, vamos colocar assim, se alguém insiste em algo que está cheirando morte, a morte pode ser concretizada. Então, essa morte não precisa ser exatamente física, mas a morte de uma promessa, a morte de um sonho, a morte de uma realização pessoal. Então, ele acabou sendo assassinado pela inveja do irmão. E detalhe, né? Você acha que Abel
iria esperar que o seu irmão iria matar? Então é da onde a gente menos imagina que pode vir uma morte espiritual. Às vezes quem está ao seu lado pode estar podando, pode estar aniquilando, destruindo o teu sonho. Sobre essa questão, ela é muito vasta, porque a gente acaba abrangindo muitos detalhes. Você vê, né, que a própria palavra de Deus, ela fala o quê? Que nem todos que estão em Israel são israelitas, né? Que existe o joio e o trigo. Estão juntinho, né? Mas não são a mesma coisa. E detalhes, são parecidíssimos. Parecidíssimos, né? Então a gente vê, irmãos, no dia a dia que no meio da família, né, nem todo mundo é transformado, nem todo mundo é uma nova criatura ainda, nem todo mundo vai entender o que Deus tem na sua vida, né? E nem todo mundo está pronto, irmão, aleluia, para andar com você. Né? Às vezes é irmão, às vezes é um parente, mas ele não tem a mesma visão, ele não quer a mesma coisa que você quer, entendeu? Então, a separação, muitas das vezes, irmão, ela é o melhor caminho. E eu vou lhe falar, bispo, a separação, ela é uma forma de evitar muitos males. Olha aí. Muitos males, irmão. Louvado seja Deus. Olha, eu tenho um comentário aqui, pastor. Você vai ser pastor, irmão. Recebe, tá? O pastor Eliseu Prado está nos ouvindo agora, inclusive ele é teólogo. Um abraço para você, pastor Eliseu. Ele comentou o seguinte, ó. Ele respondendo a pergunta, por que Deus mandou Abraão sair do meio da sua parentela? Bom, ele responde, porque Deus não podia usar Abraão, porque a gente está falando do termo Abraão, mas dentro desse contexto aqui, Abraão é chamado de Abrão. Isso. Ele não era aqui, não era o pai de nações, sim, né? Então ele é Abrão, homem limitado, homem do quintal da casa do pai. Sim. Olha lá. Porque Deus não podia usar Abrão dentro da sua tradição. Lembrando que Terá fazia deuses de barro. Para Deus usar Abrão, Deus tinha que mexer na sua zona de conforto de Abrão. Então, quer dizer, às vezes a pessoa ela não sai do lugar, não vive a promessa, não é porque ela está em pecado, não é porque Deus não está, não é porque Deus está de costas para ela, não é porque... Não tem nada a ver com isso. Às vezes é porque a pessoa não tomou atitude de sair da zona de conforto. E não tem gente que fala assim, sim, Deus virou as costas para mim. Não, fulano tá assim porque tá em pecado, Beltrano tá assim. Não tem nada a ver com o pecado, não tem nada a ver com nada, irmão. Aí você observe. Tem pessoas, irmão, o camarada ou a mulher, 30 anos morando com os pais. O rapaz já tem barba, já tem bigode, irmão. Aí a mãe... 30 anos. Agora me diga, tem como crescer? Não tem, rapaz. Porque assim, ó, o corpo já está preparado para a vida, mas a mentalidade é de filhotinho, né? Pois é. E aí uma coisa puxa a outra. Você já percebeu, já viu a história de como a águia treina os seus filhotes? Então, a águia, ela quando percebe que as suas proles já têm asas, ela voa num pico bem alto, na asa esquerda e na asa direita, deixa as suas proles. O que ela faz? Ela fecha as asas. E aí as proles caem. Tum! Aí tanto a asa esquerda e a asa direita é fechada, os filhotes caem. O que acontece? Aqueles filhotes que já estão aprendendo, começam a bater as asas para não cair. Instinto de sobrevivência, instinto, né? E aí aquela que vai cair lá no chão, aí ela percebe, volta lá e pega. Então quer dizer, Deus... Ele nos tira da zona de conforto. Agora o povo vai dar glória em casa, hein? Deus nos tira da zona de conforto para a gente aprender a voar. Olha aí. É forte. Glória a Deus. Então Deus está falando com alguém, Deus está ministrando alguém. Deus não tiraria Abrão do meio da sua parentela para não dar algo para ele maior. Talvez você que está me acompanhando agora, tudo que você precisa é tomar uma decisão na vida. Você está aí, ó, preso dentro de uma gaiola, você está preso, não, é que nem o Bolsa Família, nada contra, tá? Nada contra, a gente não está aqui para falar de política, mas o pessoal fica ali preso no Bolsa Família, sendo que ela poderia ganhar muito mais num trabalho, ela poderia trabalhar por conta, mas ela fica a vida inteira ganhando aquele dinheirinho, e sendo que ela
ela tem capacidade para inteligência, gente. Nada contra o programa do governo, mas eu quero que vocês entendam. Tem gente que fica comendo de migalhas, migalhinhas, e sendo que Deus tem algo grande, maravilhoso. Agora, se Abrão, né? Eu aprendo uma segunda coisa com Abrão. Ele foi extremamente obediente. Eu creio que o sucesso de Abrão nem está na promessa, sabe? Porque a promessa ela é autossuficiente para cumprir. Sim. Mas eu creio que o sucesso de Abraão está na obediência. Eu concordo plenamente, porque a gente vê que tudo aquilo que Deus falava, ele executava. Cita outro exemplo disso aí. Né? Você vê, vamos lá. Melquisedeque, rei de Salém, né? Sim. Observe. A Bíblia não fala do nascimento nem da morte desse homem. E ele foi citado. E ele é citado, né? E ele aparece. Isso aqui se trata de um crivo, de uma provação. Sim. Observe. Esse homem chega até Abraão e fala, olha, me dá o dízimo. Irmãos, agora observe. Você daria o dízimo... Vamos lá. Pronto. Dízimo de tudo que você construiu uma vida para alguém que você nunca viu? Então, não tem uma placa, não tem uma história, não tem... Mas o que fez isso? A obediência, né? Espiritualismo. Ele era espiritual. É forte isso. Ele entendia de sacrifício, ele entendia que aquilo seria mais incrível, irmão. Era mais uma vez que Deus estava o provando. Porque, irmão, Abraão ele era alguém que amava a Deus, né? E Deus vai falar, e Deus conhecedor estava provando, falando, vamos ver aonde está o coração deste homem. É mais ou menos isso. Vou fazer mais um teste. Vou fazer mais uma aprovação. Vamos ver como é que ele se sai aqui. Eu acredito que Deus até gostava de ver, porque ele já sabia do resultado. Claro. Né? Mas era como Abraão ele se saía, né, em meio a tudo aquilo que Deus colocava diante dele. Outro exemplo de Abraão, é claro que está muito adiantado o que eu vou falar agora, está bem mais lá na frente, mas quando Deus pede Isaac... Então, quer dizer, quando Deus pede Isaac para Abrão, se ele tivesse o pensamento de quintal e não de nação, ele também teve que, naquele momento, deixar a dona Sara em casa. Por quê? Mãe é mãe. Sim. Não ia dar bom se ele comprasse. Já pensou se Abrão falasse assim, ô Sara, meu amor... Deus mandou eu sacrificar o nosso filho. Seria o único filho. O único filho, irmão. Entendeu? Né? Aí ela... Abrão, você tá doido, rapaz? Rapaz, você nos 100 anos, Deus te dá... Aqui no fim da vida, já prestes a morrer. Agora vai sacrificar o nosso filho. Então ele teve que fazer o quê? Uma estratégia. Ele sai, pega o teu filho, caminha... Nem abriu isso pro filho também. Bispo, sabe o que eu aprendo aqui? Sabe o que eu aprendo aqui? Que nem tudo a gente deve falar. Nem para parentes. Às vezes nem para a própria esposa. Meu Deus, nem para o próprio marido. Para ninguém. Nem tudo. Tem coisas que é entre você e Deus. O senhor disse algo dentro do carro, voltando de Maringá. Tudo tem um tempo. Não é? Então tem um tempo certo para falar. De falar, verdade. Essa revelação que Deus te deu é forte, entendeu? Rapaz. A gente vê que Abrão ali... Porque, irmão, isso é muito profundo. Porque se ele fala, varão, não ia ter sacrifício, não. Ia anular. Então, assim, na verdade, não é que ele não confiava na esposa. É que era um propósito além do natural. Sim. E ele não podia falar porque, de repente, ela não estava com a mente natural. Ela com a mente espiritual. Ela ia estar com aquela mente sentimental, emocional. De mãe, no instinto de mãe. De mãe. E ele, para viver as grandezas, ele era obediente. E eu admiro tanto Abraão. Sabe por quê? Porque, no fundo, ele sabia. Alguma coisa vai acontecer, eu vou voltar com meu filho de volta. Ali, usando uma linguagem aí do mundo, na altura do campeonato, ele já conhecia Deus. Já conhecia. Ele já conhecia, né? E a gente vê, irmãos, que outra coisa, voltando lá no início, né? Sim. Uma coisa que certamente ia acontecer, varão. Sim. Se ele não sai de lá, né, com esse pensamento a qual Deus dá agora para ele, ia ter uma briga muito grande com Terá, seu pai. Ia ter uma briga dentro de casa, varão. Ia dividir tudo, família. Dividir tudo. Né? Porque, como já foi dito aqui, né? Terá era um comerciante que negociava ídolos. Né? Ídolos. Ou seja,
ali era a fonte de renda dele, e ou seja, Terá ele usava a carência daquele povo. O povo, varão, desde o princípio do mundo, o povo sempre quis um Deus. Por isso que se torna uma presa do inimigo. Certo. E o que acontece? Terá com um sujeito inteligente daquela época, não, eu vou dar um Deus a esse povo. Ele pegou isso. Vou dar um Deus para esse povo. Ele entendeu isso. Então, era uma fonte de renda, né, da família, era um negócio de família. Né? Era um negócio de família aquilo. Na verdade, se você observar, não era só Terá que fazia, os irmãos de Abraão também. Eram todos eles. Então, ia ter uma briga entre pai e filho, irmão com irmão, ou seja, ia ser uma divisão total. Eu acho que Abraão falou assim, quer saber, eu vou obedecer ao meu Deus e vou respeitar o meu pai. Eu vou sair... Porque ele é superior a mim. Sim, eu vou sair, eu vou sair da casa do meu pai debaixo da bênção dele. Pronto, independente da cultura religiosa dele, da tradição dele. Da tradição dele, do que ele acredita. Então, né? Ele foi abençoado 2 vezes. 2 vezes. Não se rebelou contra o pai e obedeceu a Deus. Não saiu debaixo de maldição, não saiu rebeliado contra o pai, não saiu brigado com a família, né? E ele se separou. Foi para um canto que Deus mandou e lá ele foi viver a total dependência. Tá, mas ele leva o sobrinho. E por que houve a separação novamente? Por que Ló teve que se separar de Abraão? Bispo, eu aprendo aqui uma coisa que é muito importante. Chega um tempo na vida, né, que tipo, ali se tratava de 2 homens. 2 homens. Né? Ou seja, 2 líderes. 2 líderes. Chega um tempo que cada um tem que andar com as suas próprias pernas. Abraão sempre defendeu Ló, né? Defendeu, se preocupava com ele. Quando ele foi sequestrado, Abraão foi lá, resgatou ele. Exatamente. Ou seja, ele estava debaixo da proteção de Abraão. Mas chegou um dia que ele tinha que... Ló tinha que viver a experiência dele. Olha que profundo. Então nós não podemos interferir na experiência de alguém. É forte isso. Irmãos, se você tem um filho na sua casa que o seu filho quer ir embora, deixa ele ir. Ele precisa ter as suas próprias experiências, né? Ele precisa crescer, ele precisa ser homem, ele precisa ser adulto. E o mundo é uma escola. Bom, você está falando algo que também tem base bíblica. Sim. Filho pródigo. Filho pródigo. O pai não falou, filho, fica aqui, eu te amo, não vai embora. Não, o pai foi lá, quebrou o protocolo, porque o certo é a herança ser alcançada após morte, né? Não, ele calculou quanto tinha e ele deu certinho que o filho receberia após morte. Então, ele quebra o protocolo para fazer a vontade do filho. Então, ou seja, ele não atrapalhou o livre-arbítrio de escolha do filho. Ele deixou o filho ir. Então, está vindo a favor que você está falando. Então, há situações, eu vou embora. Eu vou fazer isso. Eu vou me separar. Eu vou me destruir. Vai. Cada um tem que viver a sua experiência. Agora, o filho pródigo, meu amado presbítero, ele se arrependeu. Sim. E quem não se arrepende? Nós somos passivos de erros. Claro. Né? E, ou seja, irmão, só se arrepende quem é grande. Grandeza é você reconhecer que você errou. Olha aí. É você admitir que você errou, né? É você reconhecer que você precisa voltar atrás. Porque, irmãos, tem muita gente que não tem essa humildade. Sim. Tem muita gente que continua errando, e aí vai de mal a pior, né? Sim. Mas quando alguém fala, olha, eu errei, e para minha vida dar certo, eu preciso voltar atrás, irmão, isso é digno de perdão. Sem dúvida. Uma pessoa dessa, ela é digna de ser recebida e de receber uma nova chance. Por isso que, voltando ao tema, né? Abraão teve que se separar da parentela. Sabe por quê? Você está falando sobre perdão, aí volta no relacionamento, né? A influência, né? Será que se Abraão contasse para Terá, para o pai, Deus mandou para um lugar grande, eu vou ser pai de nação, será que eles iriam influenciar ele? Rapaz, você não tem capacidade. Você não é ninguém, rapaz. Quem que você pensa que é? A influência. E eu acredito que isso poderia acontecer e poderia acontecer mais. Tipo assim, falar, rapaz, vem cá.
Pai, ó, o pai tá velho. É. Você vai herdar tudo isso aqui, A influência. rapaz. Ó, você vai sair da sua zona de conforto, rapaz. Olha o que o pai construiu pra gente. Você tá aqui. Tá tudo pronto. Tem uma mulher bonita, tu tem dinheiro. Olha só o que o pai construiu pra... Ou seja, de alguma forma, os irmãos ou o próprio pai podia tentar persuadi-lo. Por isso que hoje, meu amado presbítero, nos dias de hoje, Abraão faz o papel de pai, Isaac o papel de Jesus. Por isso que hoje nós temos que ter cuidado com as influências, né? Nós temos que ter muito cuidado, porque geralmente quem está mais próximo são aqueles que não influenciam, né? E aí nós estamos nesse diálogo gostoso aqui, falando do quê? De Bíblia. Sim. Você pertence a um ministério, eu pertenço ao outro, mas o propósito é o mesmo. Sim. E nesse exato momento, enquanto a gente está aqui falando de Deus, ensinando o povo, tem pessoas também conversando, só que tramando um assalto, tramando uma obra de feitiçaria contra alguém, tramando uma fofoca. Então, a concordância existe, mas com um propósito errado. Sim. Né? Então, nós temos que ter, amados, um discernimento sobre o que é influência. Abraão, para não correr o risco de ser influenciado pela cultura do seu pai, ele sai. Ele deixa, e como o presbítero falou, ele sai debaixo da bênção, sem criar atrito, ele é abençoado pelo Pai, abençoado por Deus. Então talvez há pessoas que você está ali, ó, decidido a congregar, decidido a buscar a Deus, mas bastou uma conversa com alguém, uma palavra, você já mudou de ideia. Na verdade, acho que não é bem assim. Eu vou me afastar, eu vou dar um time, vou dar um tempo. Então, quer dizer, o sermão que um pastor prega, um louvor que o Ministério de Louvor canta, é anulado por uma dúvida de alguém que influencia. Olha o perigo da influência. Mas pastor, sabe o que a gente acontece muito na igreja e a gente observa que nada é novo. Uhum. Principalmente dentro da igreja. Nada é novo. Então, me conta isso aí. Observe. Vai compartilhando, Se você gente, for lá em compartilha. Coríntios, né, no primeiro, ali, 1 Coríntios, né, igreja de Coríntio, os mesmos problemas que a igreja de hoje vive, aquela igreja já vivia. Isso há mais de 2023 anos atrás. O diabo, pastor, ele usava a mesma ferramenta, a fofoca, o disse-me-disse, a intriga, sabe? A disputa, né? De um dizer, eu sou de Paulo, outro dizer, eu sou de Apolo, outro dizer, eu sou de Cefas. Então, tipo, eram as mesmas ferramentas que o adversário usa nos dias de hoje para dividir, né? A conversa. E um detalhe, né? Hoje, aquela época lá, era o boca a boca, era pegar um camelo, viajar para ir na casa do fulano Beltrano. A fofoca não ia muito longe, né? Porque... Agora, hoje é mais rápido, né, pastor? Sim. Hoje um grupo de WhatsApp, hoje é coisa de segundos, uma foto ventila, um áudio ventila, né? um print ventila. Então hoje os grandes homens de Deus na terra, as mulheres de Deus na terra, tem que provar o que se acusa. Quer dizer, antes era do contrário. Quem a acusava teria que provar a acusação. Sim. Hoje não. Na rede social, o acusado tem que provar que é inocente. Ele é inocente. Como é que pode? Não é diabólico? Chegamos a esse ponto, pastor. Chegamos a esse nível. Então, você percebe que, imagina hoje, Satanás, né, que ele quis influenciar Jesus, oferecendo a ele o poder. Então, qual é o país que as pessoas entram, até entre os jogadores mais falam? Dubai. Eu vou para Dubai, aquele prédio de Dubai, aquelas praias de Dubai. Então imagina Lúcifer hoje, frente a frente com Jesus, falando, olha, te dou Dubai nas tuas mãos, te dou esse poder para você fazer o que eu quero. Olha, Jesus, ele resistiu à influência por um propósito. Então, todos nós que temos aí uma visão de vida, nós temos que ter muito cuidado quando nós estamos nos firmando na presença de Deus. Porque toda a estrutura que você está criando através da fé, que é ouvir a palavra, pode ser rompida por uns 5 minutos de dúvida. Será? Essa palavra eu detesto. Será? Olha, o presbítero Claudemir é um homem de Deus. Será?
Não precisa falar nenhuma palavra a mais. Quando usa o termo será, pronto. O diabo já domina a mente de uma pessoa. Aí começa, é mesmo, olha a cor da camisa dele. Não, ele usa barba. Não, ele usa bigode. Não, ele não usa barba. Não, ó. E aí começa. Pá, 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 pá. Então o diabo, ele nunca trabalha na certeza. O diabo sempre trabalha na dúvida. Na dúvida. E assim, né, bispo? Cada homem ele tem o seu próprio estilo, a sua própria personalidade, né? E para tudo a gente tem um respaldo. Sem né? dúvida. Se você for ver, se alguém vai... Supremo, eu não critico quem não usa, né? E tipo, eu uso, eu gosto... Mas até para isso a gente tem respaldo. Sem dúvida. A nossa fé veio da onde? Dos judeus, né? Dos judeus. Os judeus usam barba. Aliás, aqui embaixo, né? Tá entendendo? A barba é enorme. Então, por exemplo, se alguém um dia quer criticar, tipo, assim, apresenta uma base. Isso, né? Me prova claro. que eu tô, tipo, fora. Desabonando. Tá entendendo? Escandalizando. Porque, tipo assim, que nem a gente conhece os irmãos, tem irmãos que tira, tem irmão que não tira, mas, irmão, o que importa é você entender, ter visão de reino. O propósito. Né? O propósito, né? Porque, suponhamos, se a gente não tivesse visão de reino, a gente não estaria aqui falando sobre esse assunto. Ou melhor, a gente nem estaria junto. E pelo né? dia que nós tivemos, a gente não estaria... A gente estaria cada um no seu canto. Descansando, dormindo. Né? Mas o Senhor nos levou a esse tema. E vamos concluir então, né? Porque Deus chamou Abraão para ele sair do meio da sua parentela. O que nós aprendemos hoje? Segundo o que nós recebemos de comentários e o que Deus foi nos dando como revelação. Primeiro, ele tinha que sair daquela tradição. Não teria como Deus abençoá-lo debaixo de uma tradição. Existem coisas que você aprendeu, mas não é para você viver. Existem coisas que você assistiu, mas não é para você repetir. Não é? Hoje mesmo, às vezes a pessoa fala, meu pai foi assim, minha avó foi assim. Você não tem que ser igual a nada. Você pode pegar a parte boa, o modelo ideal. Mas e o que nós aprendemos de lá para cá? Então quer dizer, porque o homem ele não cede, porque a mulher tem que ficar só atrás do fogão, um exemplo. Enfim, hoje nós temos que nos adaptar, né? Principalmente a esse meio tão complicado que é a nossa sociedade. De repente você tem tudo para ser um gigante, um Abraão da vida, mas para você ser Abraão você tem que desapegar, como foi dito pelo presbítero, da zona de conforto. A zona de conforto ela é gostosa, é prazerosa, mas limita a gente. É verdade. E limita e, assim, acaba com o tempo você se torna uma pessoa doente. Olha aí, por quê? Porque, observe, as coisas não acontecem. Então, você quer dizer que a pessoa fica frustrada. Frustrado. Imagine você, observe, acordei de manhã, tomei meu café da manhã, que alguém comprou o pão e o pó de café, certo? Certo. Eu gosto de falar com gente inteligente assim. Meu dia você almoça, aí você come um bifão acebolado com arroz e feijão, porque alguém colocou no seu prato. Oh, certo. À noite você vai jantar, porque alguém comprou. Né? A cama que você dorme, alguém comprou. Imagine você passar a vida inteira sem conquistar nada. Que testemunho você vai dar? Né? Que história você vai ter para contar? Então, é uma vida, irmão, sem sentido, sem propósito, sem nada. Ou seja, você simplesmente é como se fosse um vegetal. Né? Não tem utilidade, não tem expectativa, não tem esperança, não tem foco, não tem alvo, não anda porque é um paralítico, é um deficiente. Tem perna, mas não anda, é um deficiente. Porque não tem atitude, não tem coragem para ir atrás. Verdade. Para sair, né? E a palavra de ordem de Deus hoje para nós é: sai da zona de conforto, sai do meio da sua parentela. E detalhe, Abraão não tinha garantia nenhuma fisicamente falando, não havia promessas no físico, tudo era espiritual, ou seja, você irá para um lugar que eu irei te mostrar. Esse termo mostrar seria revelar. Eu iria revelar. Então, meu amado, nós temos que usar as ferramentas do momento.
Então, por exemplo, se eu tenho aqui 2 microfones, eu vou usar esses 2 microfones para alcançar o teu coração. Eu não tenho que esperar um terceiro microfone, tenho que esperar. O que eu tenho aqui agora está sendo ferramenta. Mas, bispo, olha só, isso é profundo que você falou. Isso é muito profundo, porque observe. O homem ele tem que lutar com as armas que ele tem. Sim. O que aconteceu com Sansão quando os filisteus vieram pegar ele? Ele ficou cego, sem um olho. Não é? Imagina a situação. Vou esperar o ferreiro fazer uma espada pra mim? Não, irmão. Olha aí. Ele encontrou uma queixada de jumento que resolveu o problema naquela situação. E se você for ver o contexto, uma queixada de jumento não tem nada a ver com espada, né? Não é uma arma de um guerreiro. Não é uma arma de um guerreiro. Chega a ferir até o orgulho, a honra masculina, né? Pô, você vai pegar uma queixada de jumento, rapaz? Tem uma espada, não? Mas aí eu te falo. Você vai esperar a espada e vai morrer? Ou vai tentar se virar com o que você tem? Mais uma, pra gente fechar. Você tá falando de guerreiro aí? Deus me colocou no coração para falar, sabe de quem? Do nosso amigo Gideão. Olha aí. 3.000. Mas ele venceu... Aliás, 32.000. E ele venceu com 300. Era o que tinha pro momento. Então ele venceu uma guerra... Não foi com os 32.000. Às vezes a gente fica assim, tem muita gente do meu lado. Não, irmãos, usa o que você tem aí. Mas, bispo, aí vai a palavra. O pouco com Deus... É muito. Entendeu? Quando Deus está no negócio, quando você está debaixo de uma obediência, o efeito que na sua mente de 32.000... é o efeito de 300. Porque Deus está no controle. E isso que nós estamos falando se resume a tudo. Observe, alguém ganha um salário mínimo, né? E a nossa inflação tá lá em cima, né? Tá bombando a inflação. Mas se esse cidadão que ganha um salário mínimo, imagina se ele falar a coisa certa. Sim. Ele devolve para Deus. O 10%. Né? Ele abençoa a obra. Gasta o que ganha, porque não vai fazer contas a mais do que ele ganha. Será que Deus vai abençoar o tal homem? Não tenho dúvida disso. Porque o pouco com Deus... se torna muito. Entendeu? Abraão, quando ele sai, varão, entendeu? Ele deixa o muito na ótica humana. Olha. Deixou a herança do pai, as coisas do pai, a riqueza do pai, ele deixa patrimônio. Ele deixa as terras do pai, ele deixa a casa do pai, ele deixa o negócio do pai. Na ótica humana, isso era muito. Uma loucura. Mas era um muito sem Deus. Fortíssimo, hein? Então ele estava debaixo de uma riqueza, mas sem a bênção de Deus. Ou seja, que era raízes malditas. Meu Deus do céu. A riqueza de Terá era uma herança maldita. Uma coisa que veio dos ídolos. Forte, hein? Não era trigo, não era vinho, não era fruto de algo bom. Mas era fruto de uma enganação. E Abraão foi abençoado porque tudo que Abraão fez foi debaixo da direção de Deus. Então, tudo que está à nossa volta tem um propósito de Deus, mas a nossa decisão é que vai determinar se seremos abençoados ou amaldiçoados. Então ele saiu de um ambiente amaldiçoado para ser abençoado. E aí fecha o que nós falamos no culto de quarta-feira. Abençoarei os que te abençoarem. Amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Então essa escolha é minha, não é? Mas a promessa é de Deus. Então, saia da sua zona de conforto. Seja mais ousado. Seja mais ousado. Não dê ouvidos para influências. Não deixa ninguém tirar você do foco. Não deixa uma conversinha paralela, uma conversa mole. Não deixa uma conversa fiada. Não deixe que a conversa de uma pessoa que não tem vida no altar abalar a tua fé, pelo amor de Deus. Olha para quem é referência, olha para quem tem uma história, olha para quem mostra a realidade bíblica, não segundo as emoções, porque as emoções nos traem. Hoje eu posso estar feliz, amanhã eu posso estar alegre, hoje eu posso estar explodindo de alegria, amanhã eu posso estar numa depressão, mas quem é fundamentado na palavra, ou triste ou alegre, não sai do foco. Porque aquele que leva a preciosa semente chorando, voltará com seus molhos cantando. Então, se eu obedeço, eu posso ter ou não ter
a minha fé é inabalável, eu continuo firme. Como o apóstolo Paulo diz, sei viver a abundância, mas também sei padecer por necessidade. Então, nós que servimos a Deus, nós servimos a Deus acima das circunstâncias. Glória a Deus. Irmãos, e uma coisa assim que é muito importante a gente ressaltar é que o sucesso e o fracasso de alguém só vai depender das escolhas dele na vida. Olha que profundo. Né? O teu futuro, o teu sucesso ou o seu fracasso só vai depender de você. Né? Do caminho que você escolheu, das suas escolhas na vida, né? Mas porém, se você escolheu o certo, se você fizer o certo, se você confiar em Deus como Abraão confiou, irmão, se você trilhar pelo caminho que Deus colocou diante dos seus pés, né? Se você andar na luz, irmão, você pode ter certeza que o final será como o de Abraão na bênção. Glória a Deus. Queridos, eu quero agradecer a sua audiência, tá? Quem está me vendo no Facebook, compartilha aí agora, tá? Comenta, depois eu estarei respondendo todos os comentários, todos eu vou responder, tá? Quero agradecer a todos que curtiram também. Mensagem lá da moça lá. Ah, tem algumas mensagens que chegaram aqui, né? O evangelista Anderson mandou, falou, admirável a obediência de Abraão. Pastor Roberto Farias de Maringá, mandando um abraço a todos os ouvintes. Um abraço, Pastor Roberto. Elisete Santos falou, glória a Deus, estou amando ouvir tudo isso. Temos que ser realista mesmo, glória a Deus. Marina Pereira, Eliseu Prado e todas as pessoas que também estão se chegando e aquelas que vão assistir depois. O meu querido pastor Wilson Camargo, de Sabaldia, um abraço para o senhor, toda a sua família. Queridos, nesta sexta-feira, nós estaremos num grande culto de batalha espiritual e clínica da alma na sede internacional da Comunidade Renovar, na cidade de Mandaguari, onde eu vou estar recebendo o nosso querido diácono Eric, doutor Eric. Ele é doutor, ele tem uma clínica na cidade de Marilândia do Sul. Ele estará viajando para Mandaguari para trazer uma palavra poderosa, o doutor Eric. Então, convide uma pessoa, decida vir. Coloca no teu coração. Não fica olhando a distância, não fica olhando o tempo, se chove, se não chove, se está frio, se está quente. Você quer aprender a palavra? Você quer viver uma vida que Abraão viveu? Você quer ter um espírito excelente como Daniel teve? Paga o preço. Sai da zona de conforto. Ah, se estiver chovendo eu não vou. Ah, se estiver frio eu não vou. Sai da zona de conforto. Quer viver grandeza de Deus? Faz a sua parte. Sexta-feira eu vou receber o doutor Eric ministrando a palavra de Deus. Avenida Amazonas 2220. Se você quiser também ter mais informações da nossa programação, baixe o aplicativo Motiva Sat, tá? Se você quiser também acompanhar pelo site, é www.motivasat.com.br, tá bom? Que Deus abençoe você. Você do YouTube também, deixa o joinha, se inscreve, compartilha esse vídeo, porque eu tenho certeza que vai alcançar muitos corações em nome de Jesus. Meu querido presbítero, você que está hospedado aí na casa do Senhor, um abraço ao pastor Geraldo, estamos orando por ele, né? Está no HC, a nossa querida irmã Neuza, a Mariana, que é a esposa dele, e também a filhinha Yasmin. Muito obrigado aí por esse estudo bíblico que trouxemos aqui, revelado por Deus. Eu agradeço, eu que agradeço, bispo. É satisfação, prazer, né? E a Bíblia é um oceano, né? Quanto mais a gente fala... É infinito o negócio. Quanto mais você vai ali galgando, piscando, você vai descobrindo, e é maravilhoso. Eu fico feliz por a gente estar aqui nessa noite, e eu acredito que através das nossas vidas, muitas pessoas hoje vão tomar uma decisão. Exatamente. Né? Porque não é em vão e nunca será em vão. A palavra de Deus, ela vem para um objetivo, para um propósito, e eu acredito que nessa noite Deus ele alcançou muita gente. Olha, eu vou falar uma coisa aqui que eu senti. Você que está afastado, você que está sem um pastor, você que está sem uma cobertura, e você que ouviu esse estudo bíblico aqui, esse debate bíblico, você que sente no teu coração de ter uma vida com Jesus, você que está cansado de viver debaixo de uma tradição, você que está debaixo de obedecer um Deus que você nem o conhece, se você cansou dessa vida e quer recomeçar a sua vida, eu estou me colocando aqui à sua disposição
para ser o teu pastor, para cuidar de você. Hoje eu estive no HC e orei pelo meu irmão, obviamente, mas eu atravessei o corredor, do outro lado estava o pai de uma ovelha que congrega comigo. E ali eu estive orando por ele, abençoando por ele. Quantos gostariam de estar na igreja e não podem? Então nós temos que aproveitar todas essas oportunidades. Pastor não é só aquele que prega em cima de um altar, mas pastor é aquele que vai atrás da ovelha. É aquele que ora, aquele que cheira a ovelha. E nem sempre a ovelha está cheirando boticário, natura. Verdade, pastor. Às vezes a ovelha está cheirando lágrimas. Às vezes está... Sofrimento. Verdade. E há muitas assim, viu? Há muitas. Assim. E, na verdade, hoje os nossos dias, na verdade, são dias trabalhosos, porque tem muita gente que foi e não conseguiu voltar. Né? Tomaram os caminhos diferentes, coisas... E o diabo ali acorrenta, entendeu? Coloca no vício da bebida, das drogas, da prostituição. Ou seja, tem muita gente nessa situação. Às vezes ela tem vergonha de retornar, de né? retornar. Não consegue, né? Isso. Olha que forte, né? Isso. Vergonha de retornar. Então a gente vê que, infelizmente, os dias, irmão, os dias são maus. Né? Então você que ouviu, né, que se encontra nessa situação aí, ó, faça que nem Abraão, saia dessa situação, né? Se levante, né? Lembre das suas primeiras obras, lembre de onde você caiu e retorne, porque Deus não mudou. Ele ainda é o mesmo, Ele está disposto a te receber de volta. Aleluias! Eu recebo isso. Você não está só. Esse programa ou esse podcast, o que você quiser, entrevista, está sendo aqui debaixo de uma unção, debaixo de lágrimas. Aleluia. Se você precisa de ajuda, estou aqui para te ajudar. Mande um WhatsApp, nós vamos responder sim, vamos mandar uma mensagem para você, tá bom? Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer por esse momento em que a tua palavra foi um instrumento para alcançar corações através da rádio Motiva SAD, Senhor. Certamente que há muitas pessoas que a partir de hoje vão se separar de uma condição que não é tua. O Senhor não é Deus de confusão. O Senhor não é Deus de divisão, o Senhor não é Deus de dúvida, mas Tu és um Deus de certeza, Tu és o Deus do sim e do não. Tu és o Deus que ergue o homem do monturo e o coloca a sentar à mesa dos príncipes. Ó Deus de amor, alcance cada alma agora que está nos vendo ao vivo, gravado depois, aonde chegar o som da nossa voz e consagra esta água. Toca, cura, liberta, Senhor. Faz uma obra de milagres, que possamos ser como Abraão. Saiu da zona de conforto, debaixo da bênção, para viver obras ainda maiores. Nós declaramos, ó Pai, que em tudo que fizermos terá a Tua aprovação e nós teremos as melhores decisões, as mais corretas possíveis, porque quem serve a palavra não anda confundido, não é levado pela influência, mas é guiado pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, queridos? Obrigado, presbítero. Eu que agradeço. Que podcast. É uma honra, viu? De coração. Eu do radiante, porque há muito não né, como eu já havia falado, né, estava distante de tudo isso, né? E isso aqui, pastor, é uma volta ao começo. E que volta por cima, hein? Atingindo Glória corações que talvez você nunca imaginou que alcançaria. Glória a Deus. Não, isso aqui é uma arma poderosa. Oh, meu Deus. E eu quero dizer, irmãos, não é porque ele está aqui na minha presença, não, mas eu admiro muito a sabedoria. O Claudemir, presbítero Claudemir, é casado com a minha sobrinha, né? E é o seguinte, Deus deu a ele o dom de mestre. Tem uns que é chamado com aquela eloquência, e glória a Deus. Tem outro que é devagar, quase parando, glória a Deus. Tem uns que é agitado, quase parando. Mas Deus deu o dom da maestria, de mestre, né? E por onde ele tem passado, a mensagem tem sido compreendida e corações estão desejosos em mudar de vida. Parabéns pela forma que Deus te usa, que você sempre seja esse canal e nunca procure mudar para agradar ninguém, não. Continue assim mesmo, porque é assim que Deus te usa, nessa simplicidade e sabedoria. A gente é feliz, né, fazendo aquilo que Deus ordena e como Deus manda fazer, né? É como assim, a forma como o Senhor, né, tipo,
dirige isso aqui, né? O microfone, Sim. como fala, né? Na rádio e tal. Eu também fico impressionado. Rapaz, Deus deu uma habilidade a esse homem com o microfone que é fora do comum. E eu, tenho uma admiração, né, um respeito pelo seu ministério. Verdade, tudo. E que a cada dia Deus possa lhe abençoar, lhe honrar. Eu acredito que logo mais as tempestades vai acalmar. Sim, sem né? dúvida. Deus já deu a direção. Glória a Deus. E a gente só tem, varão, que prosseguir. Né? Avançar, né? Abraão não só recebeu a ordem, ele obedeceu e prosseguiu, né? Deus abençoe a todos, um forte abraço, compartilhe e até o nosso próximo Irmãos, podcast. Deus abençoe. Foi um prazer. Em nome de Jesus.